Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o conteúdo de Geografia Geral. Nós vamos passar por mais algumas áreas da América Latina. Nós vamos conhecer um pouco das Américas Andina e Platina. Em primeiro lugar, vamos utilizar o mapa político da região para conhecer os países que compõem essas Américas. Observem comigo. A América Andina é composta pela Venezuela, pela Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e o Chile. E a América Platina é composta pelo Paraguai, pela Argentina e pelo Uruguai. É importante, claro, conhecer as características físicas dessa região. Na América Andina, por exemplo, ela apresenta uma grande diversidade de climas e vegetações. Isso devido à sua grande extensão latitudinal. O que é isso? É a grande extensão no sentido norte-sul. Há uma influência também do relevo e de correntes oceânicas. Do norte para o sul, nós passamos por áreas com climas equatoriais e tropicais, onde estão florestas densas, atravessamos áreas de clima mediterrâneo e no sul do Chile, um clima temperado com florestas de clima temperado. Vamos conhecer um pouco do relevo e da hidrografia da América Andina? Acompanhe o mapa. Na América Andina, podemos destacar a Cordilheira dos Andes. É um importante dobramento formado no terciário. Ela tem uma grande extensão no sentido norte-sul e as altitudes são elevadas, próximas de 7.000 metros. Podemos destacar também a planície amazônica, que se estende também pelo Brasil. Na hidrografia, o rio Orinoco é o grande destaque na Venezuela. E temos o rio Amazonas, que nasce no sul do Peru, na Cordilheira dos Andes, e percorre território peruano antes de entrar no território brasileiro. Na América Andina, podemos destacar um deserto do norte do Chile e sul do Peru. É o deserto de Atacama. Esse deserto de Atacama, considerado o mais seco do mundo, ele é formado por uma influência de uma corrente marítima fria, a corrente de Humboldt, que passa perto do litoral do Chile e do Peru, e também favorece a produção pesqueira nessa região. Na América Platina, há também uma relativa diversidade de climas e de vegetações. No Paraguai, norte da Argentina, estamos ainda em áreas de clima tropical. No Uruguai, na Argentina também, vamos encontrar o clima subtropical, com campos. E mais ao sul, vamos passando por áreas de clima temperado e chegando também a áreas secas. Vamos conhecer o relevo agora da América Platina. Observe o mapa. Nós temos no relevo dessa região um destaque para a planície do Chaco, no Paraguai, uma extensão do nosso Pantanal mato-grossense. A planície dos Pampas, no Uruguai e Argentina, apresenta solos férteis. E no sul da Argentina, o Planalto da Patagônia. Um grande destaque na América Platina é a Bacia do Prata, ou Bacia Platina, que reúne rios importantes como o Rio Paraná, o Rio Uruguai e o Rio Paraguai. Na América Platina, encontramos um deserto no sul da Argentina. É o deserto frio da Patagônia, também influenciado por uma corrente marítima fria, a corrente de Falklands ou das Malvinas. E como é a população dessa região? Em primeiro lugar, a América Andina. Na América Andina, nós vamos encontrar uma população de maioria de mestiços, com traços marcantes de indígenas. O elemento indígena é de grande destaque. Você precisa se lembrar de que, nos altiplanos andinos, viveu uma importante civilização pré-colombiana, os Incas. Há uma expressiva população jovem nessa região, a taxa de natalidade é elevada. E, geograficamente, a população da América Andina vai se concentrar na faixa litorânea e em alguns altiplanos nos Andes, como, por exemplo, Bolívia, a região de La Paz, a sua capital. Na região amazônica e nas áreas montanhosas, a densidade demográfica é bem menor. Nós preparamos também para você conhecer um pouco das características humanas dessa região, um quadro comparativo. Vamos observar? Esse quadro vai lhe apresentar alguns indicadores socioeconômicos, comparando a Bolívia,
que é um dos países mais pobres da América Latina, e o Chile, inegavelmente um destaque nessa região. Na expectativa de vida, por exemplo, podemos observar que o boliviano vive muito menos do que o chileno. O analfabetismo, na Bolívia, é mais do que o triplo do Chile. E a mortalidade infantil na Bolívia, muito alta em comparação com o Chile. E como é a população na América Latina? Aí nós podemos comparar o Paraguai de um lado e a Argentina e o Uruguai de outro. Há diferenças entre eles. No Paraguai, nós encontramos uma população predominantemente mestiça, com forte presença do elemento indígena. Na Argentina e no Uruguai, ampla maioria de brancos, de origem europeia. O Paraguai apresenta expressiva população rural. A Argentina e o Uruguai, ampla maioria de população urbana. No Paraguai, nós encontramos uma expressiva população jovem, devido à alta natalidade. Na Argentina e no Uruguai, a maioria de adultos e já uma população idosa considerável. Vamos também conhecer mais algumas características dessa população por um outro quadro. Observem. Aqui nós podemos comparar os três países latinos. Na expectativa de vida, o Paraguai tem a menor expectativa, comparando-se com os outros dois. No analfabetismo, o Paraguai apresenta uma taxa mais elevada. E na mortalidade infantil, novamente o Paraguai com o maior índice entre os três. Claro que isso indica que o Paraguai, em comparação à Argentina e Uruguai, apresenta um padrão de vida, uma qualidade de vida inferior. Na economia dessas regiões, o que podemos destacar? Vamos iniciar pela América Andina. Os países da América Andina se caracterizam por uma economia monoexportadora, primária. Eles dependem de um grande produto de exportação, via de regra um recurso mineral. Nós vamos destacar então, utilizando o mapa econômico da região, os destaques de cada um. Acompanhem. A Venezuela tem como grande destaque o petróleo. Ela é membro da OPEP, é uma grande produtora e exportadora de petróleo. Na Colômbia, o destaque é o café. Ela é concorrente do Brasil no mercado internacional de café. O Equador é um grande produtor e exportador de banana. Já foi membro da OPEP. O petróleo também poderia ser um destaque. No Peru, minérios e pescado. Há vários produtos minerais na pauta de exportação do Peru. Minério de ferro, chumbo, cobre, prata e até o petróleo. A Bolívia se destaca com o gás natural, que está exportando para o Brasil através do gasoduto Brasil-Bolívia e o estanho. E no Chile, destaque para o pescado, assim como o Peru, e produção mineral, com grande destaque para o cobre. O Chile é o país mais importante na América Andina. Além dos dois destaques que você viu no mapa, poderíamos lembrar também, na porção central do Chile, concentrações industriais. O Chile é o mais industrializado da região, e uma produção agropecuária, destaque para cereais, uvas e oliveiras. E na América Latina? Na América Latina o destaque vai ser a Argentina. Mas aí na América Latina nós já temos um perfil econômico um pouco mais diversificado. Vamos acompanhar pelo mapa da economia da América Latina. O Paraguai tem uma economia primária muito simples. São produtos de exportação importantes, a soja e o algodão. Complementando, poderíamos lembrar a exportação de energia elétrica. A Argentina se destaca com as exportações de petróleo, com a sua produção de cereais na região dos Pampas e com a pecuária. O Uruguai também tem como base a pecuária, complementada pela produção de cereais. Vale a pena destacar um pouco mais a Argentina. Ela é o terceiro país mais industrializado da América Latina, após o Brasil e o México, mas apresenta uma indústria um tanto quanto obsoleta, parada no tempo. A Argentina também tem outros destaques na agricultura, a produção de peras, maçãs, uvas e oliveiras. No seu rebanho destacam-se os bovinos e os ovinos. Conhecemos então o quadro físico, o quadro humano e o quadro econômico das Américas Andina e Platina. Para completarmos agora a nossa aula,
nós preparamos algumas questões para analisar alguns outros aspectos importantes dessas regiões. Vamos acompanhar, então, a primeira questão que nós preparamos. Quais organizações regionais incluem países das regiões analisadas nesta aula? Muito bem, nós podemos começar pela América Andina, onde há o Pacto Andino, formado pela Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Busca um fortalecimento econômico e político e uma maior aproximação entre os países dessa região. E é claro, vamos lembrar do Mercosul, que reúne além do Brasil os países latinos, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Chile e Peru também participam do bloco da APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Vamos ver agora a nossa segunda questão. Quais problemas levam a Colômbia frequentemente ao noticiário? A Colômbia é caracterizada por uma grande instabilidade política. Aliás, isso é uma marca registrada de vários países da região. Na Colômbia, o governo não tem conseguido um controle total sobre o seu território. Parte do território colombiano tem sido dominado pelos narcotraficantes. Parte do território colombiano tem sido dominado por grupos guerrilheiros de esquerda e até grupos paramilitares de direita. A Colômbia, ela é uma grande produtora e exportadora de drogas e isso a coloca também frequentemente no noticiário, devido aos problemas que isso traz. E agora, a nossa terceira questão. Como as Américas Andina e Platina se inserem na economia globalizada? Alguns países dessa região são muito pobres, continuam como meros exportadores de matérias-primas. Países que necessitam de capitais emprestam esse capital e se tornam grandes devedores, exportam produtos primários. Mas é claro que temos que lembrar da presença importante do Chile. O Chile é considerado um dos países de economia mais estável e mais aberta na América Latina. Por isso, a sua participação importante no bloco da APEC e até o seu namoro com o NAFTA, com o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, com os Estados Unidos. E, claro, a Argentina também é um destaque, apesar de sua crise na década de 90 e início do século XXI. Sua crise acaba preocupando muitos países pelo mundo. Muito bem, chegamos então ao final de nossa aula. Espero que você continue estudando com atenção o conteúdo de geografia. Um grande abraço e eu te encontro na nossa próxima aula. Até mais!